pessoal. Sou a professora Mileide Sabino e estamos aqui hoje para um bate-papo sobre gestão de pessoas e os seus desafios dentro das organizações. Olá, eu sou o professor Ayrton Santos de Queiroz. Eu e a professora Mileide estamos coordenando o MBA que será ofertado no campus Tijucas. O nome do MBA é MBA em Gestão Estratégica de Pessoas com ênfase em coaching. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, em coaching e esses assuntos que estão relacionados. Quero agradecer aqui a participação dos professores e passar a palavra para os professores se apresentarem. Olá pessoal, meu nome é Anderson Gross, sou Master Coach. Fui convidado para esse encontro maravilhoso. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa metodologia que hoje está sendo tão utilizada nas organizações. Olá pessoal, sou a professora Josiane da Luz, sou coordenadora do curso de administração da Univale do campus Biguaçu. Também trabalho as disciplinas de gestão de pessoas e pesquisa em administração. É muito bom estar aqui com vocês. Olá, sou a professora Justina da Costa Rodrigues, professora dos cursos de administração na graduação e também na pós-graduação. É um prazer estar aqui com os colegas para esse bate-papo sobre um assunto tão importante que é a gestão de pessoas nas organizações. Olá, é uma satisfação enorme estar aqui discutindo um assunto tão rico para nós. Eu sou a professora Lucene Gomes Brandão, coordenadora do curso de Psicologia da Univale, campus Biguaçu, e trabalho com as disciplinas de Psicologia Organizacional do Trabalho e Comportamento Organizacional. Bom, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com alguns assuntos polêmicos sobre a área de gestão de pessoas. Um deles é uma pesquisa que foi feita recentemente pela Forbes, onde ela aponta alguns erros cometidos ainda na atualidade pelas grandes lideranças. Um dos grandes erros é supor que as pessoas vão ficar para sempre dentro das organizações, né? Que nunca vão pedir para ir embora, digamos assim. O que nós podemos falar sobre esse grande erro apontado aí na pesquisa? Então, eu acho que é um assunto muito polêmico mesmo, até porque hoje a gente vive num mundo super dinâmico, onde a gente tem diversas gerações no ambiente de trabalho, e a gente sabe que dentre essas gerações no ambiente de trabalho, a gente tem a geração milênio, que hoje está super dinâmica e a gente sabe que não está mais tanto querendo ficar dentro da organização como na época dos nossos pais, né? Então, a organização, claro que ela precisa fidelizar esses funcionários, é extremamente importante. Por que a gente fala tanto de políticas e práticas de recursos humanos e de manutenção dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ela não pode se iludir, né, em relação a esse funcionário estar dentro da sua organização. Até porque um relacionamento, e a gente sabe que pessoas dentro de organizações trabalhando é um relacionamento, muitas vezes não dura para sempre. E o que a organização tem que pensar é que durante essa estadia desse funcionário, ele contribuiu de alguma forma estando ali. Até porque as pessoas que hoje chegam nas organizações, elas são mais jovens e elas não querem somente um trabalho, elas precisam de um aprendizado, elas querem ter oportunidade de inovar. E eu penso que isso é um dos motivos que faz com que as pessoas vão buscar outras oportunidades e outros espaços. Sim, e isso vai bem ao encontro que a pesquisa da Forbes trouxe para a gente, que fala que os funcionários que são desafiados, envolvidos, valorizados e recompensados, aí eles colocam em 3 pilares ali, né? A questão emocionalmente, intelectualmente e financeiramente, raramente eles saem das organizações. Porque o indivíduo está procurando o significado do trabalho na sua vida. Em tese, nós temos avançado muito em relação à gestão de pessoas, né? Se a gente pegar um modelo tradicional que nós tínhamos de organização, do homem certo, dos estudos de um homem certo no lugar certo, hoje a gente tem novos estudos, novos modelos, mas ainda nós carecemos de estudos mais aprofundados no que tange a questão das emoções. Esse indivíduo hoje, ele busca muito mais resolver suas questões emocionais, né? Então ele recomeça quantas vezes for necessário, desde que ele encontre esse significado para a sua vida. Significado cognitivo, haja visto que ele não se submete a tarefas que subestimem sua capacidade intelectual, né? Ele quer sempre estar sendo desafiado cognitivamente, então quanto mais complexas as tarefas, mais desafiado ele se sente e ele permanece. Porque não é só a questão do retorno financeiro. O retorno financeiro ele deixou de ser o primordial.
Ele busca encontrar o significado nas coisas que ele faz e buscando a felicidade, né? No coach de carreira fica muito claro isso para todos nós, porque essa geração milênio citada pela professora Josi é uma geração que ela não tem essa linha, né, verticalizada. Eles não conseguem perceber isso como realmente uma vantagem para sua vida, porque primeiramente ele quer algo que tenha propósito, né? De propósito relacionado ao que eu planejei, o que eu desejo. Alguns estudos que apontam, né, que essa geração vai trocar de carreira durante a sua vida, a sua trajetória até 7 vezes. Olha só. E isso é muito forte, porque a gente sabe que qualquer pessoa hoje dentro de uma organização, existe um processo de aprendizado que não acontece da noite por dia. E essa geração, ela não quer necessariamente ter um cargo, um salário de ponta, um cartão de visita, né, de grande envergadura para se sobressair sobre os seus pares. Ele quer realmente algo que faça sentido para ele. E o curioso é que essa mesma pesquisa também fala, né, já que estão falando de gerações e a questão de contratar a pessoa certa para o cargo certo, um dos outros erros também apontados ali, entre, né, vários erros apontados, é a contratação de pessoas erradas, né, para certos cargos, ou seja, com perfil inadequado, e também a questão de um longo processo de contratação que muitas vezes nem feedback o candidato recebe. Essa morosidade nos processos de contratação, ela ainda é um grande gap no processo de seleção, né? Então, chega a ser exaustivo muitas vezes para o candidato e não muito efetivo. A gente discute muito a questão das próprias avaliações psicológicas, a demanda enorme de avaliações psicológicas. Então, primeiro uma análise de currículo, depois a avaliação de testes psicológicos, depois a entrevista em grupos, depois a avaliação de competências. E o candidato passou por aquele processo todo e ele não teve um retorno daquilo que aconteceu com ele. No próximo, se ele percebe que é da mesma forma, ele vai até uma parte e desiste. Então, a gente vem acompanhando custos altíssimos da contratação, porque um teste, ele significa um custo muito alto, né? O tempo também, a gente está falando em tempo é muito dinheiro, né? Para os gestores, né, que precisa daquele indivíduo naquele local de trabalho para que ele consiga iniciar o processo de aprendizagem da organização, que ele não ocorre do dia para a noite, e acaba ficando muito exaustivo para o candidato. Sim. E o que acontece também, além de toda essa parte do psicológico, tem também a parte técnica. Né? Que também exige, né, daquele gestor que está ali escolhendo o candidato, onde tem que passar por provas técnicas, entrevistas, e que muitas vezes, depois de todo esse percurso, lá na entrevista é que ele vai dar, né, vai bater o martelo e vai dizer quem é o candidato ideal para aquela vaga. Então, realmente, eu acho que um gestor de pessoas, ele precisa equilibrar, né, todos esses testes, no sentido, é óbvio que qualquer teste que ele for escolher, ou ele vai reduzir, ou ele vai ampliar, ele nunca vai ser certeiro na sua totalidade, né? Mas ele precisa olhar para a vaga e realmente verificar quais são as necessidades daquela vaga e o que realmente de testes são necessários para aquela vaga. E é interessante que nesse processo de contratação, ali o gestor está contratando a pessoa pela competência técnica, né, que ele vê ali no currículo e tudo mais. Mas a gente sabe também que a principal causa de demissão dentro das organizações é a falta de comportamento dentro das empresas, né? É possível um gestor de recursos humanos ele conseguir visualizar isso no processo de contratação? Ainda é muito difícil você conseguir identificar isso? É possível, desde que esse gestor ele esteja pautado numa boa entrevista, né? Onde nessa entrevista ele consiga levantar elementos acerca da personalidade do candidato, porque uma coisa que está sendo mostrada ali na prova técnica, outra coisa são os traços de personalidade que são apresentados no ato da entrevista. Nós precisamos lembrar também que essa leitura que se faz desse candidato, ela é integral, não é só da sua fala, né? A gente diz que o corpo também fala, né? Então, se a fala dele é condizente com a forma que ele está se comportando no ato da entrevista, né? Levantando também as próprias questões onde aquele candidato, às vezes, ele está dissimulando algumas
É possível a gente perceber na entrevista quando aquela fala ela é uma fala dissimulada, né? Quando o indivíduo ele não sustenta no olhar a sua fala e quando as respostas elas são de certa forma ambivalentes, porque você consegue fazer um roteiro de entrevista onde as perguntas elas vão se confirmando sem que o candidato perceba que elas são confirmatórias. Sim. E dentro desse contexto, é notório assim, que algumas empresas elas não se planejam para fazer esse processo seletivo com todo esse cuidado. Porque existe um campo de opções hoje em ferramentas, né, de análise comportamental, existe todo um acervo bastante grande de itens que podem ser alocados como recurso, mas o que acontece? As empresas elas se preocupam muito com os seus insumos, se preocupam com a questão financeira, sabem fazer nessa captação, sabem ir para o mercado e captar recursos financeiros, matéria-prima, seja qual for a área da indústria, né, ou seja qual for o serviço da empresa, mas elas não analisam que o recurso humano é um recurso, né? E como recurso, eu preciso perceber com muita antecedência qual recurso que eu vou precisar à medida que eu vou mudar o meu planejamento ou a minha expansão ou uma nova área que eu vou atender. E aí eu vou analisar dentro do meu quadro se esse recurso existe primeiramente, né, dentro da minha organização, porque é legal quando a organização olha para a sua própria equipe, para o próprio time e percebe que existe esse recurso ali dentro. Mas quando você vai captar esse recurso externo, e você não está preparado, você comete esses erros que acabam sendo, como disse a professora, acaba sendo muito custoso, tanto em tempo como financeiramente, né? E complementando até a fala dos professores, é muito importante também observar não só os aspectos técnicos daquele candidato, também os aspectos da sua vida pessoal. Então, como a professora Lu comentou sobre essa entrevista, então a gente consegue reduzir, né, essa morosidade de processos seletivos e sendo mais efetivos muito nessa linha que a professora Lu falou. Então, olhando tanto os aspectos de personalidade, de comportamento, mas também tendo aquele olhar do todo da pessoa também na sua vida pessoal, que isso com certeza ele vai levar para o ambiente de trabalho. Sim. Determinadas empresas já estão até solicitando que o candidato faça uma gravação se apresentando para a empresa antes da entrevista. E eu também costumo dizer nas minhas aulas que o processo de recursos humanos ainda não é um processo. O profissional está preocupado com a sua área e não de uma forma sistêmica. A maioria dos nossos profissionais de recursos humanos na empresa ainda são profissionais da área de recursos humanos, ou da função, melhor dizer, de recursos humanos, e não um profissional preocupado com alguém que venha para a empresa e que acompanhe o processo desse profissional do início até o final. Até porque, se esse processo ele é acompanhado, você trabalha numa lógica de planejamento, inclusive de planejamento de pessoas, né? Exatamente. Então, eu vou trabalhando nesse nível e vou preparando esse nível do operacional, de repente, para ir para um tático. É uma construção. Exatamente. Eu vou construindo as pessoas. Você não se preocupa em preparar as pessoas para ocuparem os cargos-chave da empresa. É verdade. E aí vem a questão, né, da falta de treinamento e desenvolvimento. E aqui tem duas perspectivas, né? Tanto para o colaborador quanto para o gestor também, né? Porque a gente sabe que às vezes a empresa investe muito no colaborador, aquela pessoa que está no nível operacional, até mesmo no nível tático, mas a pessoa que está no cargo estratégico, às vezes também ele não tem um treinamento ou um desenvolvimento para isso, né? O que isso gera dentro das organizações? Isso remete a que a professora Luciana falou no começo, quando ela disse que esse profissional que chega na empresa é diferente. Os nossos gestores, especialmente nas empresas maiores, são pessoas que foram promovidas por serem tecnicamente bons profissionais. Eles não foram promovidos pela forma como eles vão gerir as pessoas, mas porque são bons técnicos. E esse pessoal que chega na empresa agora é um pessoal que ele também quer ser considerado pelo seu lado humano, como um ser humano, como uma pessoa, seja respeitada. A gente tem uma série de diversidades, uma série de coisas que no passado isso não estava influenciando na gestão de pessoas. E o que pesa mais, na opinião de vocês? O técnico ou o comportamental hoje? A professora Justina toca numa questão que ela é muito importante e ela precisa ser considerada na gestão, que são os fatores chaves de diversidade.
Porque quando eu estou falando em diversidade, eu estou falando em preparar esse indivíduo para que ele consiga permear em todos os espaços sem dificuldade, sem barreira, né? E isso só ocorre se eu invisto em desenvolvimento. E eu não estou falando nem em treinamento, porque quando eu treino, eu estou treinando uma tarefa. Exatamente. Agora, quando eu estou falando em desenvolvimento, eu estou falando que eu preciso fazer com que aquelas pessoas que ali estão, elas consigam entender também sobre a ótica do outro, porque ele age daquela forma, porque ele pensa assim, porque a sua crença é voltada para isso. Porque hoje nas organizações a gente está discutindo muito essa questão em que nós acreditamos. E esse em que acreditar está movendo as pessoas no sentido de escolher as suas práticas profissionais no que acreditam. E nessa área eu acho que entra muito a questão do autoconhecimento. Sim. E o coaching, Exatamente. a psicologia vem muito ajudar nessa área, né? A questão do autoconhecimento. Por que houve um boom, né, nos trabalhos de coaching, na necessidade, né? Porque as pessoas, elas precisam dessa orientação, né? Às vezes ela não está disposta a fazer terapia, porque aí a gente está falando de um outro nível de conhecimento, né? E que ele é um nível extremamente necessário. E é urgente também, né? Porque a gente também precisa prevenir determinados comportamentos, porque a nossa natureza ela é muito impulsiva, e sendo impulsiva a gente precisa aprender a controlar as nossas ações. Eu não consigo controlar o que a professora Justina faz, mas eu consigo me controlar. Dentro desse contexto também, queria pegar um recorte da professora Justina ali, que me preocupa bastante hoje nas organizações, é que quando a gente tem aquele técnico, né, que ele se tornou um líder nominal com suas competências, né, com suas qualidades, até porque ele construiu isso de uma maneira bastante dedicada, e essa dedicação foi construída durante muitos anos, né, muito esforço, muito suor. Mas a geração que está entrando agora, ela não é de líderes nominais, são de líderes de fato. Pessoas que exercem uma liderança natural e que não estão preocupadas assim com o nome líder, né, o status. Eles querem simplesmente assim serem ouvidos. Eles querem que as ideias deles e que as suas versões de trabalho, suas versões de vida possam fazer sentido no espaço em que eles estão inseridos. E eu acho que esse conflito é muito grande, inclusive na entrevista. Porque quando você pega um líder nominal para fazer uma entrevista e ele encontra um líder de fato, tá, como um candidato, isso assusta. Ele não sabe lidar com isso. Exatamente. E eu acho que aproveitando daí a pergunta do professor Ayrton, né, em relação ao que é mais importante, a parte técnica ou comportamental, eu acho que muito dessa nossa conversa mostra que com certeza é a parte comportamental. E o que a professora Justina comentou, o que acontece hoje, né, dentro das organizações, é que se está preocupado em preparar muitas vezes um setor de recursos humanos ou o setor de gestão de pessoas, que seja a nomenclatura, mas se esquece de preparar os gestores que vão lidar com essas pessoas. Então, por mais que a gente fale que hoje a gestão de pessoas vem evoluindo, que vem de uma perspectiva de departamento pessoal para a gestão de pessoas, a gente sabe ainda, eu acho que tudo que a gente está conversando aqui vem realmente para mostrar que realmente a gente precisa ainda trazer dentro das organizações essa perspectiva do lidar com as pessoas, do comportamento. Por isso que, na minha opinião, professora Ayrton, com certeza o comportamento hoje é o que pesa muito. Sim, e a pesquisa ela ainda fala um pouquinho sobre 2 tópicos, né, que é justamente falhas de comunicação, que isso, independente do porte da empresa, as empresas ainda pecam na comunicação, né, em todos os sentidos, e não reconhecer quando fazem um bom trabalho, né, que isso também está atrelado ali à comunicação. Nas empresas que vocês já passaram, já fizeram consultoria, até com a vivência de vocês ainda percebem que existe esse tipo de problema nas organizações, na falha de comunicação e não reconhecer ali quando um colaborador ele faz um excelente trabalho? Bom, começando pela comunicação, hoje a gente sabe que a comunicação ela é primordial dentro de qualquer processo, né? Então, isso uma empresa que não faz uma comunicação assertiva, que não consegue, né, trabalhar isso dentro dos seus processos, ela não vai muito longe. Agora, a falta de feedback, ela é
eu acho que até quase um problema endêmico, porque essa geração é uma geração, a geração que estamos citando aqui com uma maior frequência, é uma geração que o que faz com que eles desistam daquele cargo, daquela empresa e abram mão até da sua convivência lá dentro, é justamente a falta de feedback. É uma geração que tem uma necessidade muito grande de receber constantemente essa informação de como está indo o meu trabalho, o que eu estou trazendo, como eu estou trazendo, está legal, não está, como que você pode... Exatamente. E isso faz a diferença, assim, de uma grandiosidade para essa turma que eu diria, é algo que precisa, assim, com uma certa urgência ser cuidado pelo gestor, porque isso faz a diferença. Mas essa falta de feedback ela está realmente ligada com a falta de desenvolvimento do gestor. Ele não sabe fazer o feedback. Ele não sabe, então por isso que ele tem essa dificuldade de reunir um grupo de pessoas, e especialmente quando são jovens, e falar, né, o que é que não está bem, o que é que está ruim. Então, falta exatamente fazer com que esse gestor seja desenvolvido para que ele possa também ter a capacidade de desenvolver os seus liderados. Sim. Porque esse é um papel do gestor. Essa parte comportamental não pode ser feita pela gestão de pessoas na linha de staff. Tem que ser o profissional que está lá na linha com os funcionários. E assim, ó, é engraçado porque lendo um pouco sobre essa temática de feedback, né? A professora Milady e eu até conversamos e a gente viu um texto que falava um pouquinho sobre feedback ou assédio moral disfarçado. Que a gente sabe que às vezes tem aquele colaborador que o gestor chama para dar um feedback, pensa que é um problema pessoal, o gestor que não gosta de mim e tudo mais. E essa questão, assédio moral disfarçado é um feedback, né? Como é que será que a gente vê isso dentro da organização hoje em dia? Essa questão do assédio moral, ela precisa ser levada com muita cautela, né? Porque, de repente, as coisas, elas tomaram uma proporção que tudo que se faz é assédio moral. Né? E até porque houve uma linha de invasão de comunicação e uma comunicação bem tortuosa, né, que levou a isso. Quando o gestor ele sabe dar um feedback, ele é preparado para dar um feedback, ele, em nenhum momento da sua fala ele vai caracterizar assédio moral. Tá? Porque ele vai ter muita cautela no que ele vai trazer, nos elementos qualitativos. E a importância do feedback é principalmente porque ele precisa rever algumas coisas para que a coisa evolua. E ele vai ser muito mais cauteloso na necessidade de revisão, né? Então, como abordar e como falar no que aquele indivíduo está precisando melhorar. Né? Então, ele é preparado para isso. Agora, E tem o hábito, né? Também, exatamente. O que está sendo muito confuso é nessa ânsia de querer dar feedback e não estar preparado para dar feedback, essas conversas informais acabam virando feedback. E não é isso o papel do feedback. Não é. Até porque tem que estar pautado em indicadores. Exatamente. Que a maioria das nossas empresas não tem. Não tem indicadores. E eu acho que a professora Justina, ela mexe num ponto que ele é fundamental, que é o estabelecimento de indicadores. Sim, Da mesma forma que esse indivíduo da geração millennial, ele não sabe onde ele quer chegar, muitos gestores, eles não têm aonde eles querem, eles não têm pautado num planejamento estratégico de gestão de pessoas aonde eles querem chegar. Então, quando eu não tenho isso definido, eu não tenho indicadores. Se eu estou chegando onde eu quero, se eu atingir o meu objetivo. Sim, e até porque feedback existem técnicas, né? Exatamente. Então, você não pode chegar dentro dessa linha, como a professora Justina comentou, que está pautada em indicadores, chegar e dizer, olha, você fez tudo errado. Enfim, você não pode chegar dessa forma falando, né, apontando os erros e não depois apontando os pontos positivos que aquele colaborador tem, né, o que ele pode fazer para melhorar, escutá-lo. Então, existem técnicas e daí entra nessa linha tênue no sentido do assédio moral. O feedback não é você ficar elogiando ou criticando. Eu acho que entra nessa linha do assédio moral, ou também conhecido como mobbing, né? Quando você tem essa prática errônea de elogiar ou criticar, e muitas vezes isso ocorre diante dos demais, né? Não é um processo isolado, atento, voltado para aquele indivíduo, né, para a melhoria das suas qualidades, das suas atividades, né,
para ressaltar as suas qualidades? Você sabe que isso é um problema, até questão cultural. Nós latinos temos, né, essa dificuldade do feedback. Isso. Né? Isso é uma questão cultural também, não está inserido no nosso ambiente escolar. Tá? O nosso sistema de avaliação ainda é um sistema de avaliação baseado apenas em critérios numéricos. Né? Exatamente. Então isso, desde que se constrói, né, uma pessoa, desde o seu início escolar, lá nos 4 anos de idade, educação infantil, toda a transição do ensino fundamental, primeira, segunda infância, adolescência no ensino médio, e depois já a universidade, ainda tão jovem, com 17 anos, ele passa uma boa parte da sua vida sem receber feedback. Né? E sempre quantitativo, Sempre. porque Sempre. eu tiro pela minha filha. Minha filha, né, tem 3 anos e ela recebe feedbacks, tem avaliação dela, que é quantitativa. Eu acho que a parte qualitativa... Fica de fora. E aí, quando esse novo colaborador ele vai entrar no mercado de trabalho, ele não sabe diferenciar o que é o feedback por um assédio. Se você for para uma empresa multinacional, principalmente por uma empresa multinacional de origem alemã ou japonesa, vai ser difícil, tá? Porque o feedback é constante, é um feedback feito de maneira bastante elaborada, tá? E ele tem entrega. Né? Ele tem entrega. Então, o que ocorre? O feedback ele é um indicador e pós-feedback espera-se que aquele colaborador tenha alguma mudança, né? Mesmo que seja um feedback extremamente positivo, se imagina que ele possa fazer uma entrega maior. Né? Então, tem um processo ali que tem acompanhamento. Né? Não é assim uma modinha nas empresas, agora vamos instituir o feedback e isso vai dar certo. Não, tem que ser muito bem elaborado. Mas, por outro lado, também os nossos gestores, eles têm uma série de processos, eles não têm tempo para este feedback. Eles não têm tempo, porque para você fazer todo esse trabalho de feedback, você tem que ter tempo. Você tem que gerir ao mesmo tempo processos e pessoas. Você foi preparado para gerir o processo e não as pessoas. Aí eu não tenho tempo para sentar com o meu funcionário meia hora, 1 hora, quando for necessário. Eu vou chamando no corredor, eu encontro e faço isso. Exatamente. Dentro dessa linha de feedback que vocês estão falaram de indicadores, me lembrou também de outro tema da pesquisa que fala sobre metas que muitas vezes não são possíveis de ser alcançadas e são destinadas aos colaboradores, né? Um também dos grandes erros aí da área de gestão de pessoas são a questão de metas que são, né, inseridas dentro do ambiente de trabalho e que muitas vezes a pessoa não vê perspectiva de atingimento dessas metas. O que falar sobre isso? Bom, eu particularmente, assim, me assusto muito porque o coaching sem metas não existe, né? É um processo que ele está todo fundamentado no alcance da alta performance do indivíduo, seja na mudança de carreira, seja como gestor. Então, a gente trabalha o tempo todo com metas, tá? Que a própria pessoa vai construir. Né? No coaching, a gente não vai apontar esse caminho para ela. Mas algo que é praticado dentro disso, inclusive nas organizações, é que a meta tem que ser atingível. Tá? Se você quer sufocar uma pessoa ou quer sufocar uma equipe, basta você colocar uma meta absurda que não há a mínima possibilidade de alcance, você vai frustrar o seu time ou o indivíduo e aquilo realmente vai se tornar para ela um peso, tal como que ela não vai querer dar continuidade. Né? Então é muito importante que a meta, além de ser mensurável, além de ser temporal, ela tem prazo específico, ela tem que ser atingível. Sim. Até porque senão deixa a equipe doente, né? Como a gente vê, Que é o que né, tá grandes acontecendo. corporações com metas absurdas, aonde a gente vê muitos índices, né, de problemas, né, de saúde, porque o funcionário se sentiu pressionado e não conseguiu atingir. Sim. E na perspectiva de vocês, quais são os principais desafios na gestão de pessoas hoje, na atualidade, que nós temos dentro das organizações? Eu acho que vem muito ao encontro do que a professora Josiane colocou. Né? Um dos grandes desafios que eu particularmente constato isso constantemente é a promoção da saúde mental desse trabalhador. Então, quando eu, enquanto gestor, eu estou desenvolvendo um trabalho de gestão e esse trabalho de gestão ele está pautado numa condição que não leve esse indivíduo ao adoecimento, ele vai produzir, né? Ele vai... e essa produção eu falo em todos os sentidos. A entrega dele é uma entrega cognitiva, ela é uma entrega emocional, ela é uma entrega, a gente diz que ela é uma entrega física,
Ela é uma entrega mental e ela é cognitiva. Ou seja, ele desenvolve atividade, ele produz e ele se sente bem no que ele está fazendo. Ele se sente parte do que ele está fazendo. Lamentavelmente, a gente tem visto aí, se os senhores observarem as capas de revistas, das últimas revistas de administração, nesse mês foram justamente sobre a saúde mental, né? Porque a gente tem tido uma questão não só, isso não é um privilégio brasileiro, ele é um privilégio mundial, né? Onde as pessoas elas estão adoecendo e esse adoecimento ele se dá pelo trabalho. Nós passamos a maior parte da nossa carga diária trabalhando. Porque quando não estamos na empresa, estamos trabalhando em casa e pensando na empresa ou como promover uma melhora no que a gente faz na empresa. E até a instabilidade no trabalho. Exatamente. Também. Em paralelo a isso, a gente está vendo também uma supermedicação. Então, esse gestor, e quando a gente fala de um gestor que entenda das questões de uma forma globalizada, que esse indivíduo ele é físico, ele é mental, ele é social, ele é espiritual, no sentido de que ele não estou falando necessariamente em questões religiosas, mas ele acredita. É um ser humano. Ele é um ser humano, né? A gente tem visto aí uma supermedicalização. Essa medicalização, ela reflete na tarefa desenvolvida, ela reflete na atividade mental. Então, é o trabalhador que chega lá porque ele toma um antitérmico, porque a temperatura está oscilando, ele toma um relaxante muscular, porque ele não está aguentando a carga física, ele começa a tomar um ansiolítico. Não é raro, né, professora Justina? A gente vê os nossos alunos já tomando ansiolítico para estudar para a prova. Ele toma uma outra medicação para que ele se concentre, que ele consiga absorver cognitivamente, e isso a gente está falando de uma gurizada dos seus 19, 20, 21 anos. Então, os senhores imaginem esse indivíduo com 35 num posto de trabalho. Isso é desafiante. Né? Então, aliar essas questões da entrega dele, aliar as questões da pontualidade dele no sentido dos indicadores que nós temos estabelecidos. E daí eu quero complementar, né, professora Luciane, para mim, né, eu acho que um dos maiores desafios da gestão de pessoas é esse equilíbrio. Esse equilíbrio dos objetivos organizacionais com os objetivos individuais. Né? Então, eu acho que buscar esse equilíbrio hoje, né, no meu ponto de vista, é um dos maiores desafios que hoje a gestão de pessoas tem. Por quê? Porque as empresas, elas visam lucro, certo? Falando numa perspectiva, de modo assim, bem grosseiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente está lidando com pessoas que vêm toda essa perspectiva aqui, todo esse contexto do que a gente mencionou. Então, esse equilíbrio é um dos maiores desafios. Sabe que houve... Por favor. E até porque as empresas não perceberam, como você disse, que elas visam o lucro e devem visar um lucro, mas esse lucro ele depende exatamente desse indivíduo, desse ser humano capacitado com aprendizado dentro da organização. Então, falta esse equilíbrio exatamente. Acredito, concordo com você, é um dos maiores desafios. E que também passa pela capacitação dos gestores, pelo planejamento estratégico, aliado também com a área de gestão de pessoas. E aí vai uma série de coisas, não é uma coisa só, sabe, professor Ayrton? Está vinculada a uma série de detalhes que durante muito tempo não foi observado por conta que as empresas não tinham competitividade, as empresas não precisavam competir com as outras, né? Então, e as empresas tinham mais estabilidade e as pessoas também tinham, e agora você está numa empresa, você não sabe se amanhã você vai estar aqui, como é que vai acontecer. Eu acho que isso tudo está contribuindo para essas dificuldades na gestão de pessoas. Até porque a gente trouxe, no final do semestre, uma roda de conversa com mais de 25 gestores lá em Itajaí, e entre todos os desafios, o que mais se evidenciou foi a falta de comprometimento dos funcionários. Esse engajamento, ele passa justamente por toda essa mudança também da sociedade, porque nós tivemos na primeira Revolução Industrial, as principais questões relacionadas ao afastamento de trabalho eram respiratórias.
né? Depois nós tivemos a segunda e terceira revolução industrial, né? Que é a segunda energia elétrica, a terceira a automação com a eletrônica. Aí foi toda aquela questão, né? Ou foram, melhor dizendo, as questões relacionadas aos trabalhos repetitivos, Sim, né? As lesões e tudo mais. E agora na quarta revolução industrial, onde nós temos a internet das coisas, inteligência artificial, Justamente. temos acesso a tanta coisa legal, tanta coisa bacana, as pessoas agora estão ficando doentes emocionalmente. Inclusive é um apontamento da Organização Mundial da Saúde, Sim. que a principal razão de afastamento de trabalho na atualidade são as doenças emocionais. Então, o gestor e o próprio colaborador, a pessoa em si, ela tem que fazer essa leitura de que se a sociedade está ficando doente na escola, as crianças estão ficando doentes na escola, né? Se a sociedade está ficando doente no trabalho, as famílias estão cada vez mais reduzidas, né? Se isso tudo está mudando, eu preciso me compreender dentro dessa mudança e me perceber como um indivíduo que precisa fazer essa leitura para me preparar para essas mudanças. Porque hoje eu vou trabalhar para uma empresa que eu tenho acesso ao diretor, amanhã essa empresa, não importa o tamanho mais, qualquer Sim. organização hoje já pode ser fundida, vendida, adquirida, enfim, e aí meu controlador passa a ser alguém lá do outro lado do mundo, né? Então, essa construção de uma pessoa de ter essa segurança do que ela quer da sua carreira, independente de quem vai ser o controlador, se ela vai ser um empreendedor, se ela vai abrir o próprio negócio, ela precisa fazer essa leitura para que ela possa ter segurança disso e ser menos uma pessoa doente na nossa sociedade. Sim. Vimos aí que os desafios, então, são grandes, né? É verdade. Então, temos aí grandes desafios pela frente na área de gestão de pessoas. E já que o nosso MBA tem ênfase em coaching, a pergunta, né, que não se quer calar aqui nessa webinar é: o que a gestão de pessoas pode ser trabalhada junto com a área de coaching? Posso ser o último a responder? Eu quero ser o último a Essa responder. pergunta é para você, especificamente. Professor, eu quero... A gente deixa. Pode ser o primeiro e o último. Bom, na verdade, assim, perceba que a Univale hoje, dentro do seu processo, né, de instituição, né, toda a sua história, né, ela percebeu que é uma demanda crescente. Tá? O coaching ele veio para contribuir porque ele é uma metodologia baseada na pessoa se conhecer, construir sua carreira. Né? Ela vai trabalhar com uma série, né, de abordagens. Um bom profissional ele vai conseguir conduzir esse trabalho, sempre deixando muito claro, a autonomia é toda do cliente, né? Que no nosso jargão chamamos de coachee. É ele que tem autonomia para suas decisões. Então, o que a metodologia vai trazer é uma abordagem de pensamento, né? O que isso significa para ti, né? Dentro do teu propósito, como isso está alinhado. Então, hoje o coach de carreira, que aí, evidentemente, né, é uma abordagem específica para quem está planejando sua mudança de carreira, planejando uma ascensão profissional, ele vai trazer todo um trabalho, todo um pensamento que vai colaborar com esse projeto da pessoa. A gente diz que hoje, sem meta, sem projeto pessoal, é difícil a pessoa se posicionar no mercado de trabalho. Ela tem que ter a sua assinatura, ela tem que ter a sua marca, e o coaching ajuda nesse processo. Ok. Muito bom, não sei se alguma professora quer comentar algo mais. Não? Acho que é bem nessa lógica, né? E a importância do coaching e o trabalho, que é um trabalho técnico, muito técnico. E essa corresponsabilidade, né? Porque a responsabilidade, como bem o professor falou, é do coaching. Mas o coaching vai estar auxiliando nesse processo. Muito bom. E é por isso, pessoal, que a gente está com esse MBA, como a professora Mileide comentou. A gente sabe que trabalhar com gestão de pessoas é um desafio. E o MBA tem uma série de disciplinas que vão te nortear, te auxiliar e fazer pensar diferente para você atuar dentro da sua organização, né, de forma diferente, pensando estrategicamente como desenvolver pessoas e qual o impacto disso no desenvolvimento da organização. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação dos professores, por estarmos aqui discutindo sobre o tema. Quero deixar o espaço aqui para os professores divulgarem um pouquinho das suas redes sociais, dos seus trabalhos. Nós agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui. Eu convido a todos a nos visitarem no curso de Psicologia, ali no campus Biguaçu, da Univale. Agradecer a oportunidade por estarmos falando desse assunto tão importante, que é a gestão de pessoas, e convidar para participarem do curso, né, do MBA em Gestão de Pessoas no campus de Tijucas. Agradeço a participação, convido a todos também a irem lá no campus Biguaçu, conhecer um pouquinho do curso de administração
me coloco à disposição no meu e-mail, é josiluz@univale.br. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, a gente fica à disposição e venham, né, cursar esse MBA tão diferenciado, né, dentro da Univale. Vamos esperar vocês lá. Eu agradeço a oportunidade, é sempre muito bom a gente falar, né, do coaching sério, do coaching de raiz, do coaching de verdade. Parabenizo, né, a vocês dois, né, por esse trabalho, pela Univale, em perceber que existe essa demanda hoje. Vai ser, sem dúvida alguma, um belíssimo MBA. Acredito que aqueles que vão poder usufruir desse trabalho de vocês, né, dessa formação, vão sair muito bem depois no mercado, tá? Deixo o convite para quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, né, gross.coach, lá no Instagram, e anderson.gross@mastergross.com.br, meu e-mail, tá? Se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre isso. Excelente. E lembrando, né, que contaremos com esses grandes profissionais do nosso MBA, e eles já continuam com a inscrição aberta, vai até o dia 9 de setembro. E lembrando que a turma já foi confirmada, né, professora Ayrton? Isso, então corre lá que ainda temos algumas vagas e quem sabe você pode dar um upgrade aí na sua carreira por meio desse MBA. Até a próxima. Até.